Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um Fala Sério com Adriana Pupo Maia. E hoje eu vou deixar nosso bordão. Solidariedade não é caridade. Enquanto a caridade transforma o nosso coração, a solidariedade transforma o coração da sociedade. Então, gente, Força Jovem agora, esse é o nosso bordão e eu vou falar para vocês sempre para a gente não esquecer. Então, vamos lá. Facebook ao vivo, estamos no site da rádio ao vivo, estamos na Pixelnet ao vivo e vamos estar depois no YouTube. Então, por favor, participem conosco. Querem fazer uma perguntinha para nós? Querem participar de comunicação? 11 93329 0919. Então vamos lá, gente, que hoje estou assim extremamente emocionada porque é um tema sensacional, um tema que a gente Força Jovem estava procurando bastante, né? Que é onde a gente trabalha nas comunidades e a gente vê muito isso, que é o tema é violência contra a mulher. E eu estou tendo o prazer aqui hoje de ter a Silene, ela é assistente social e ela é coordenadora da Casa Sol, e eu estou com a Mariângela, que é psicóloga da Casa Sol. Então são pessoas extremamente com conteúdo para nos informar, para nos auxiliar e para levar para a gente, né, o que a gente precisa. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, boa Muito tarde. obrigada, boa tarde a todos, né, e a todas. É um prazer estar aqui também. E a gente sempre fala isso, né, eu e a Mari, quando nós temos essa oportunidade, então muito obrigada, porque falar da violência é enfrentar a violência contra a mulher, então isso é muito importante, é um dos mecanismos de enfrentamento. A gente sempre fala, vamos tirar a violência aí debaixo do tapete para que ela não exista mais, né? Ai, é um tema que às vezes eu fico pensando, né? A gente não precisaria estar aqui discutindo isso. É uma coisa tão normal, é uma coisa assim, tão óbvia, mas a gente tem que parar, a gente tem que respirar, e os casos são muitos, Sim. muitos. Gostaria que vocês falassem pra gente os tipos de violência, porque a gente pensa assim, será que é só um tapa, um empurrão, um passa-perna? Quais são os tipos de violência? Pode ir, pode ir. Na Lei Maria da Penha, né, a gente pode começar a falar sobre um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, ela trouxe e tipificou as violências, né, então tem a violência física, né, que é aquela mais visível, né, aquela que é perceptível, né, que é puxar um cabelo, dar um empurrão, dar um soco, que fica marcas. Que a gente consegue identificar com mais facilidade. Exatamente. E aí vem a sexual, que ela é a mais difícil de se identificar, inclusive da mulher se identificar que sofreu aquela violência, né, por uma questão, quando a mulher fala que é uma questão de hoje eu não quero, né, ou ela não ela quer usar um preservativo e ele não quer, isso também é uma forma de violência. Ela quer fazer uso de métodos conceptivos e ele não quer deixar, isso também é uma forma de violência. Nós temos a patrimonial, né, que ela também exige, as pessoas acham que é mais uma questão assim, ele pegou minha casa, meu carro, mas não é só isso. Hoje em dia, rasgar o seu documento, isso acontece muito quando há Como a assim? violência. O homem rasgar a documentação da mulher? Sim, isso acontece muito. Jogar fora, Joga fora, rasgar, né, o rasgar celular. celular. Hoje, a questão do celular também, né, Mari? Quiser falar um pouquinho sobre a questão do celular, eles têm tido muito isso, chega na delegacia, para ela não ter como provar, né, que sofreu ali o que ele disse, que ele falou que ia matar, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo para ela não pedir ajuda. Então, as mulheres estão chegando muito sem os celulares, porque os agressores eles estão retirando esse celular da mulher, por uma forma dela não poder pedir ajuda ou tentar algo que identifica o que ele disse ou deixou de dizer, então tá ali gravado, né? Nós temos a moral também, né? E a psicológica, que eu vou deixar aqui para a Mari dar uma... A moral? Como assim a moral, gente? Vamos, Mari, como que é essa moral? A moral é
quando ele chega, acontece muito isso, chama ela de vagabunda, né, que ela não trabalha, que ela não serve para nada, defamar ela para outras pessoas, olha, ela não, eu bati porque, olha, eu perdi a cabeça porque ela não limpa a casa, né, ela não cuida dos filhos, então tem tudo isso na moral. É quando ele tenta diminuir essa mulher, perante principalmente a sua rede de amigos, de familiares, né. Gente, olha só. Gente, ouvintes, por favor. É uma violência moral. Quer dizer, está machucando, está colocando a pessoa para baixo. Então vamos tomar cuidado com as pessoas que a gente se relaciona, porque se começa assim, pode ser que piore. E é muito Exatamente. próxima da psicológica também, né? Isso. Que traz o sofrimento psíquico muito intenso, né? Eu só queria acrescentar com relação à violência sexual, que eu já trabalhei só com violência sexual, né? E existe uma confusão muito comum que é feita. A violência sexual não é só quando há uma penetração ou, né, Sim. não, uma manipulação é uma violência sexual, né? Como a Silene disse, impedir de tomar uma pílula contraceptiva é uma violência sexual. Então, não é restrito ao Sim. toque. Não precisa haver o toque para ser uma violência sexual. Nossa, é forte isso, né? Muito, E a muito. gente conversando com várias mulheres, vários depoimentos, você escuta muito isso. Que às vezes a Uhum. mulher nem sabe que é Que um tipo passou de, por violência. Sim, é um tipo sim. de violência. Mas ele só passou a mão, já é uma violência. Já é uma violência. Se foi contra a vontade dela. Quando as mulheres chegam na Casa Sol, que a gente, né, lógico, no primeiro momento a gente não vai entrar nessas questões, mas no outro dia, né, que ela está mais descansada, a gente vai fazer um atendimento psicossocial, e aí a gente vai começar, porque as mulheres vão para a Casa Sol com a questão da violência com ameaça de morte, né? Mas nem né, cada uma tem a sua história e tem a sua conjuntura, né? Então foi construída ali. Então a gente precisa fazer esse atendimento individual, entender como foi essa história, como aconteceu, para a gente poder trabalhar com essa mulher. E aí, quando a gente começa a falar com ela, ela diz: mas então eu sofria violência sempre, mas eu Ela achei não que era sabia. agora. Isso, Ela vai sendo abusada silenciosamente. exato. E a hora que ela se dá conta, já aconteceu. Pior. Isso, Queria Aí só não sabe o que fazer com aquilo, né? exato. E aquilo o que vai esse agressor, a gente fala muito sobre o ciclo da violência, né? E eu acho que o ciclo da violência ele deveria ser trabalhado nas escolas, nas UBSs, nos centros esportivos, né? Nos centros comunitários, porque a mulher ela não se identifica nesse ciclo. E isso, se ela se identifica antes, ela consegue aí até sair desse relacionamento abusivo. Então, o que que é o ciclo da violência? Ele tem 3 fases, né, que é a primeira que a gente fala, aquela fase de tensão, né, quando a gente conversa com essas mulheres, ela vai falar assim para nós, como que era no namoro, né? Ele controlava a cor do teu cabelo, o tamanho do teu cabelo, a cor da Nossa, unha, gente. a cor do batom. Mas isso era um cuidado. Era um cuidado mesmo? Nossa, mas do tamanho do cabelo, a cor do cabelo. Cor do esmalte. Cor do esmalte, a roupa, né. Aí daí ele vai aumentando, né, porque o que ele vai fazer esse agressor? Ele vai controlar essa mulher, para ele ter o poder sobre ela, que a gente vai chegar um pouquinho lá no fim do ciclo, que daí a gente fala assim: "Nossa", né, "nossa, tá toda roxa, vem aqui na UBS, fala que caiu da escada", ou na rede de amigos, "Não, eu bati o meu braço", né. Mas a gente sabe que não é isso, mas ela não sai desse relacionamento? Por que que ela não sai? Né, então a gente precisa entender isso, né, Mari? Entender esse Passa aí processo. esse primeiro momento da tensão, né? Isso. E aí ele vai para a fase do namoro, né? Tentar, me desculpa, tava muito tenso. E dá presente, e fica bonzinho, né? E aí essa fase desse namoro que a gente, né, também chama de lua de mel, e aí o que que acontece? Aí ele volta com a violência. E aí ele vai tentar também fazer com que essa mulher só exista com ele, porque daí ela não vai conseguir sair desse relacionamento. E o que que ela vai fazer e o que que ele vai fazer com isso?
Ó, aquela sua amiga lá, ó, se você andar com ela, você vai ficar mal falada, porque ela não vale nada. Afastando as amigas. A rede de apoio. Olha, a sua família, nossa, sua família é contra nossa felicidade, né? Contra o nosso casamento, Inveja. invejas, né? E aí ela vai se afastando. De repente ele vai falar, olha, você não precisa trabalhar mais, porque eu vou financiar, você fica cuidando da casa, cuidando dos filhos. E aí e com isso vai acontecendo, né, a violência, Vai tirando vai, tudo dela. E a isso. cada vez que o ciclo se renova, com uma intensidade maior, né? Aí começa os puxões de cabelo, o soco. A gente já atendeu uma mulher que ela estava há 14 anos, ela começou o relacionamento, ela tinha 16, ela estava há 14 anos com ele, 3 filhos, e ela tinha 18 marcas de faca pelo corpo, e ela tinha o braço torto, porque numa das agressões ele quebrou o braço, assim, né, o braço dela, e ele não deixou ela buscar ajuda no hospital. E Então, ela ainda estava com ele. ela estava, mas assim, Por causa essa dele. mulher, depois ela não vai se sentir ninguém, ela não tem apoio, Nossa, por isso ela que ela não não consegue, larga. não larga. É aí que vem o julgamento, né? Por É, que não larga? E essa é a parte que é mais importante, né? Há pouco tempo, no evento, Sim. a Silene ainda conseguiu sensibilizar o pessoal da guarda, da polícia militar, que é muito importante entender isso, né? Se você começar a julgar essa mulher, aí que ela não vai conseguir mesmo sair desse ciclo, né? Porque ela se sente muito julgada, mas ela não consegue sair E quando daquele ela lugar. fala, Ela ela é leva isso. uma punitiva. Pô, mas por que você tá com Aí ele? Por que você não pronto, larga? é, Ela se fecha de é novo. muito difícil entender por que que tá, né? Então, às Mas a vezes, partir do momento que você enxerga o ciclo, você começa a compreender. isso sim, vocês estão me falando, então, que de repente, às vezes, até a gente acaba Sim, sim. é um cuidado que tem que se ter para acolher. acobertando um abuso, porque a pessoa vem, você vai ter que largar dele, por que que você não larga? Tem que saber a Gente, forma de acolher já de falei. forma adequada para que ela não retroceda aí nessa É. denúncia, né? Porque então, e o que que ele vai instituir nessa mulher? Sem ele, e aí começa Sem ele, ela também. não vai conseguir. Sem ele, ela não vai conseguir. Ó, pode separar, mas você e seus filhos, porque daí os filhos é dela, né? Você e seus filhos vão passar fome, porque sem eu estar com você, você não é nada, você é uma burra. E aí começa, né? E aí até que esse ciclo da violência, cada vez que vai terminando essa fase, e aí a fase do namoro, que a gente chama de lua de mel, é uma fase que depende de cada agressor. Tem agressor que fica uma semana, tem agressor que fica um mês. Nossa, ele me levou para comer pizza, ele nunca tinha me levado para comer pizza. Nossa, ele se transformou. E aí, quando vem novamente a violência, ela vem cada vez mais forte, machucada. machucada, até que acontece o feminicídio. Gente, que perigo isso, que perigo isso. E aí eu fico pensando nas crianças, né? Porque você imagina, um menino Sim, olha o pai e acha que essa é referência de homem, aí de vem a macho. naturalização, né? Ele É, naturaliza e ali ele está aprendendo um modelo de solucionar problema, de como que funciona o relacionamento, que ele vai reproduzir no futuro, né? E a menina de Vai apanhar. naturalizar. isso. Que aquilo é Ambos normal. naturalizam, né? Gente, Vai é muito. buscar modelos ali semelhantes, o seu repertório. E, gente, elas trabalham, né? Elas trabalham na Casa Sol, que é um local que acolhe mulheres que foram violentadas, né? Vítima de Sim. violência com Com agravo de ameaça de isso. morte. Então, veja, elas estão falando, não é porque elas acham, elas vivenciam Sim. isso diariamente. Sim. Né? É importante também falar, né? A Casa Sol, ela funciona, ela foi inaugurada em 2006, né? Em janeiro de 2006. E a Lei Maria da Penha, ela é do dia 7 de agosto de 2006. Então, a gente é um pouquinho antes da Lei Maria da Penha, Olha, porque a lei Jundiaí saiu na frente, assim. Jundiaí já vinha lutando há um tempo aí, né? Os conselhos, as OSCs, né? Os coletivos já vinham lutando há um tempo para que se construía, né? Inaugurasse o Casa Sol. Ela é da prefeitura, vinculada ao GADES, né? Que é a nossa unidade de gestão da assistência social e desenvolvimento social de Jundiaí. Né? Nossa, Que a gente muito tem bacana. que nós temos bastante apoio. E aí,
A Casa Sol, a gente tem uma proteção, né? Uma casa de proteção, a gente sempre fala muito isso. Nós temos a Guarda Municipal, que nos dá muito apoio, né? A Guarda Municipal de Jundiaí, por 24 horas, né? 7 dias. Então, é fundamental a gente falar isso, que essas mulheres, a gente fala muito isso, elas chegam com muito medo. Elas estão protegidas, né? Elas Elas não estão- têm que ter medo. Não, não. Elas estão Tem a protegidas. proteção da guarda lá, né? Tem uma guarita da guarda, a casa tem monitoramento, né? Nas áreas. Só não tem muito nos banheiros, nos quartos, mas ela é toda monitorada, inclusive As a ruas rua. também são monitoradas, então é Então, uma a mulher pode se sentir extremamente segura. Sim. E aí, quando ela chega, né, a gente sabe que nesse momento é um momento muito delicado, né, que ela está saindo da sua casa, pega alguns pertences e vem para casa. E aí, no dia seguinte, nós fazemos esse atendimento para a gente fazer esse plano de ação em conjunto com essa mulher, para ver o que naquele momento, né, da sua vida, como nós podemos ajudar para que ela aí se fortaleça, né, tenha autonomia. Você já imaginou você não poder ir? Eu sempre falo isso, porque um dia eu pensei sobre isso, eu fiquei. Você não poder ir no mercado comprar um sabonete que você gosta? Nossa. Você não tem autonomia para Para nada, para nada, né? nada. Então, assim, um dia que ela estava falando isso, eu parei para pensar, meu Um Deus, sabonete, né? sabonete, shampoo, o que for, né? Você não tem essa liberdade. Então, é instituir isso, construir novamente isso com essa mulher, com essa família, né? Com os filhos, que ela tenha sua autonomia. Muitas mulheres pararam de estudar, né? A gente teve um caso de uma mulher muito jovem, né? Ela chegou, ela falou assim, faz 8 anos que eu não vejo minha mãe. Aí eu falei assim, sua mãe mora em outra cidade? Não, minha mãe morava na rua de cima da minha casa, mas ele não deixava eu ter contato com a minha mãe, né? Então, é você reconstruir isso com essa mulher, para que ela se sinta fortalecida para enfrentar essa violência. E a família, gente? O que a família pode fazer? Porque se eu fico me colocando agora como mãe, tá, gente? Se a minha filha ou o meu filho demoram 8 anos para vir e tem medo, como que a família pode ajudar nisso? Como pode acolher? A rede de apoio, ela é fundamental. Essa rede pode ser dos serviços públicos, ela pode ser uma rede de amigos e ela pode ser a rede familiar. Mas a gente sabe que esse homem, acho que você, Adriana, né, e os nossos ouvintes já devem ter. Nossa, você viu fulana se separou de ciclano, mas você viu o que aconteceu com ele? Mas ele é tão bonzinho, no churrasco, ele era tão atencioso. Ela deve ter feito alguma coisa com ele, né? Então, esse agressor, ele manipula também, né? E essa mulher, às vezes, ela fica como vítima. Muitas mulheres chegam, né, Mari, falando para nós assim, nossa, eu não sei o que eu fiz para ele fazer isso comigo. E aí a gente tem que desconstruir isso com essa mulher. Você não fez nada. Você não fez nada. Ninguém merece isso, muito menos você. Exatamente. Estou pensando aqui, você perguntou, né, o que a família poderia fazer. Acho que assim, ficar muito atenta a pequenos sinais, né? É isso. Desse distanciamento, né? Quando a mulher começa a se distanciar muito, eu acho que é um dos principais, porque se Sim. afastar de toda a rede de apoio é o ponto comum Sim, ali da sim, violência, sim. né? Que aí ela fica sem ter para onde, com quem falar, para quem denunciar, com quem trocar uma ideia, Exato. né? Amadurecer o que está acontecendo. Então, acho que esse distanciamento, ele é Isso. um... E a gente pensar que cada mulher tem seu tempo. A gente percebe muito isso, né? A gente já teve mulheres que ela recebeu um tapa e ela denunciou essa violência. Nós já tivemos um caso de uma senhora de 86 anos, que ela estava casada com ele 68 anos. E ela falou que na segunda semana ela começou a violência. Segunda semana que ela estava com ele? Com ele. Então, ela passou todos esses anos, ela só conseguiu denunciar essa violência, foi onde que ela se sentiu fortalecida para denunciar essa violência, e ela denunciou. Então, acho que isso é muito importante. Cada mulher tem o seu tempo, e ela se sentir
que ela pode contar, porque assim, quando julga, a gente percebe que a mulher ela se retrai mais ainda. Então, essa questão do julgamento, e aí entender essa mulher, por que que ela ficou tanto tempo, por que que ela não denunciava, mas dela saber que ali ela tem um porto seguro e que ela pode contar, né, com essa rede. Isso é muito importante. A gente percebe no abrigo que as mulheres que têm a rede familiar, de amigos, quando ela tem essa rede fortalecida, tem esse vínculo, o enfrentamento para ela não é que é mais fácil, mas ele acontece de uma forma, né, mais tranquila. Quando a mulher não tem essa rede de apoio, é muito mais difícil. Enfrentar a violência não é fácil, é uma coisa muito difícil, mas ela é possível. Não, e olha só, né, você está falando dessa senhora de 86 anos. Antigamente isso era muito mais comum acontecer e ninguém falava, né, porque a Exato. gente não tinha essa rede social. Queira ou não queira, hoje a Rádio Pôr do Sol está fazendo um trabalho Uhum. do quê? Sim, De sim, visualização. As pessoas sim, estão aprendendo sobre. Então isso antigamente não tinha. exato. E acho que essa mulher agora, vendo tudo isso, sentindo esse apoio, falou, não, agora é minha vez. É, é. Sim. Adriana, a gente não pode esquecer que nós estamos num país Tá. machista, Uhum. né? Isso de séculos, né? E romper esse patriarcal, né? A gente precisa começar a falar sobre. Foi por isso que eu falei, tirar a violência debaixo do tapete e a gente começar a falar sobre. A gente precisa começar. Eu sei que tem vários projetos, mas a gente precisa intensificar mais ainda o enfrentamento desse machismo estrutural que nós chamamos, para que a gente não tenha mais aí mulheres que precisam sair da sociedade porque os seus parceiros estão ameaçando a sua vida. Gente, é machismo estrutural, né? O que é o machismo estrutural? Uma boa pergunta. O que é? O que é o machismo estrutural? Eu vou te dar um exemplo. que nós- Prestem atenção, meninas. vou dar um exemplo. Nós tivemos, eu acho que falar com exemplo, eu gosto muito disso. Eu também, eu Também? também. É bem didático. É bem didático. Nós tivemos um acolhimento em 2019, final de 2019. Ela fazia 4, e existe muito isso, viu? Às vezes a mulher já não está mais com esse agressor, com esse parceiro, ela já se separou, mas ele ainda acha que, né, ele acredita que ela ainda é propriedade dela quando ela começa a refazer sua vida, principalmente quando Ela ela sofre arruma outro parceiro, né, Uhum. Mari? Arruma outro parceiro, aí ela vai começar a sofrer mais violência ainda, que ele vai perseguir, vai atrás dela, vai bater. E isso a gente vê muito feminicídio por causa disso. Nesse momento, É né? nesse Nesse momento. É nesse momento. E ela já estava aí 4 anos separada, tinha 2 filhos com ele. Assim, se separam, né? Se separaram, já que não deveriam estar mais juntos. Tinham 2 filhos, um de 4, outro de 7. E ele veio buscar num sábado, como sempre, buscar as crianças, os filhos, né, para sair com ele, e depois voltava no sábado à tarde. Ela deixou a porta aberta, assim, porque as crianças talvez já vai chegar, e eu vou tomar um banho, porque, né, para descansar, tinha chegado do trabalho, estava cansada. Aí nesse momento que ela estava no banheiro, ele chegou e ele percebeu que ela estava no banheiro, e ele pediu para as crianças ficarem no quarto, que ele ia conversar com a mãe. Ele arrombou a porta do banheiro e aí houve a violência sexual, ele machucou muito essa mulher, ela chegou muito machucada, principalmente Nossa. internamente, né? Internamente não dá nem para imaginar, né? E aí ela conseguiu ali chamar a polícia, tudo, ficou com medo de ficar na casa, e aí ela foi para casa sol. E aí quando chega, assim, né, o lugar é sigiloso, né, para não ter, mas a gente sempre, elas não podem ficar com o celular na casa, mas elas podem fazer ligação do celular institucional. Aí ela falou, vamos, avisa um parente, vou avisar minha mãe, né? Aí ela falou, vou avisar minha mãe. Ela ligou para a mãe, isso foi já no sábado à noite, e ela virou e falou, aí a mãe dela falou, ela contou, falou, mãe, aconteceu isso, né? Nossa, minha filha, mas quem diria que ele ia falar? Ah, filha, olha o que você está fazendo com a família, deixa disso, ele já foi seu marido.
Então, isso é o machismo. Ele já ligou pra mãe? Não, Ou Ela nem? ligou pra mãe. Não, mas o cara já deve ter feito uma lavagem cerebral e sei lá, gente, como que... Não, é o que tá nela, é o que tá nessa mãe do que ela aprendeu, né? Isso é o Isso é um machismo machismo que tá estrutural. estrutural dentro da mãe. Que está dentro da nossa Sim. Ele já sociedade. foi seu marido mesmo, não tem Então ele tem o problema. direito aí. Tipo, né, já transaram, mas uma transa com mas problema. é isso. problema. Não precisou ele falar nada pra ela. Isso tá nela, tá nessa Nossa, mãe. gente, pelo amor de Deus. Por isso que é estrutural, né? Da estrutura dessa sociedade. E antigamente, a mulher, ela não podia nem escolher com quem ela ia casar, Não, né? Se a gente já for, isso, nossa, isso é muito forte, gente. muito forte. E assim, casou até morrer, né? Mesmo está sofrendo violência, né? O relacionamento não tá legal, mas vai ficar até aí ter nenhum dos dois. Então isso é muito, né? Isso é o machismo estrutural. Isso está Nossa, enraizado na nossa sociedade, né? Está enraizado. Esses pensamentos prontos, cristalizados, assim, né? Que vem assim, mas já foi seu marido. Ai, pelo amor de Deus, né? Uma mais, uma menos. Exato. Gente! E é isso, então, a culpa era dela, né? A culpa era dessa mulher que estava aí Fazendo esse fazendo escândalo isso todo. olha que, né, tirou os filhos, foi para um abrigo, então a culpa era dela, né? E ela se sente muito culpada por isso, né? Essa mulher vai se sentir muito culpada. Nossa, o que eu fiz? Mas dá para trabalhar isso nela. sim. Gente, mas sabe o que eu penso? Um homem assim, né? Isso é mau caráter, isso não tem conserto. É um narcisismo. O que que acontece? Não consegue ter poder lá fora e tem que ser. O que que acontece com essa pessoa, com esse homem? Porque, gente, homem é muito mais forte que mulher e não tem o que falar. Sim. Não adianta, é estrutura física. Né? Não adianta falar que uma mulher vai fazer isso, não faz. Sentir que essa mulher é propriedade, né? E a violência, ela sempre está ligada com uma relação aí de poder também, né? Dele se sentir superior, que está muito ligado ao machismo, Sim. né? Que loucura. Então, ele sentir que ele é proprietário dessa mulher, então ali o que ela fizer, que ele não está de acordo, então esse conflito vai ser a violência, né? Então ele vai... Porque ali ele tem poder, ali ele manda. Exato. Então, nem sempre é uma questão de saúde mental, de alguma patologia. Caráter. Muitas vezes é cultural também. Sim. Que é aquilo que você disse, né? Ele viu ali o pai, a mãe, Naturalizou. e aí ele naturalizou. E Pra ele é normal. Exato. E no íntimo desse agressor, as suas frustrações, os seus conflitos são resolvidos com a violência. Às vezes ele não vai poder aí bater no seu chefe, né? Então ele vai chegar em casa e vai descontar em quem? Time dele, né? O time, a gente até brinca, assim, a gente fala, né? Já fica, vamos ficar esperto com o celular do plantão, porque hoje teve jogo, né? Então acontece também. De né? ficar nervoso no jogo, não poder. O jogo, né? O seu time perdeu, né? Então. Gente, que sério isso. Não, que sério isso. É uma coisa que não dá para passar, né? Verdade. Ai, desculpa, até engasguei. Esse tempo seco. Não, e o tema também, né? E o Porque aí tema. você já começa a imaginar. Você imaginar uma mulher passar por isso, gente. Sim. Que situação. Que situação. Então a gente tem que tomar cuidado no cuidar, não confundir cuidar com posse, Com posse. Isso. né? Isso mesmo. Começar a tirar a mulher do trabalho, das amigas. Eu estava vendo uma reportagem até antes, né? Que eu estava estudando um pouquinho sobre o assunto. E uma mulher falou que o marido dela falava que as amigas davam em cima dele. Ai, não tem amizade com ela, porque, se eu fizer assim, ela tá na minha mão. É isso. E aí a mulher com medo vai afastando. Na hora que ela vê, ela não tem mais nenhuma amiga. Isso. Exato. Entendeu? Então aí você fala, olha isso. Então, quer dizer, quando começa a afastar você do seu campo de amizade, da tua família, né? Pode sair do seu trabalho, você não precisa mais trabalhar, de sustento. Quer controle maior do que esse? Sim, né? Ainda mais hoje, né, que nós mulheres fomos para o mercado de trabalho, né? Estamos nos qualificando. Então, isso também é importante a gente falar
que é uma parte do nosso trabalho, né? Mas Então, e aí, gente? Vamos lá. Vamos pensar que todas as mulheres, né? Oremos por isso, que todas as mulheres que né, sofrem esse tipo de abuso estejam nos ouvindo sim. e queiram ajuda. Como que elas devem fazer? Porque tem o momento que ela está sofrendo a violência que ela pode ligar para a polícia, né? Sim, sim, ela pode ligar no 153, né, para a guarda municipal. A guarda municipal 153, vou até anotar aqui, gente, porque depois eu vou colocar para vocês na descrição. ou 190 também, né, para a polícia militar, mas a guarda municipal, ela vem fazendo um trabalho aí de sensibilizar, né, esse agente de segurança para que na hora que ele tiver, né, de se deparar com uma violência doméstica, né, ele não fazer um julgamento, né, ter um posicionamento, deixar essa mulher mais segura, né, saber os caminhos aí, vai para a DDM, né, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, ou se for à noite, no sábado, no domingo, vai para o plantão policial, para aí que ela seja colocada na rede de proteção, para que essa mulher seja trabalhada, né? Então, gente, ó, não tem perigo, porque até a guarda municipal está sendo, né, trabalhada Tem para as fazer esse patrulhas, né? acolhimento É. para essa mulher. Então, quer dizer, eles até sabem como acolher antes do trabalho que vocês vão fazer. Sim, sim, e esse acolhimento ele é fundamental para que essa mulher chegue segura na casa, Isso. né? Inclusive até para que ela aceite ir para casa, né? Porque é um local que a gente sabe que não é fácil ficar, não é, mas ela está protegendo a sua E vida. não é para Não, sempre, né? e É não aquele é momento que ela está precisando de isso, ajuda. e não é fácil no sentido assim, né? Ela não vai estar. Hoje em dia tem muita questão da rede social, o celular muito importante, né? Para todos. Então, nesse momento, ela vai ficar sem o celular, ela vai sair porque ela está sobre nossa responsabilidade. Se essa mulher acontecer alguma coisa, nós que vamos responder, enquanto ela estiver na nossa responsabilidade. Então, quando ela sai para uma consulta, ela sai. Até a gente, né, teve uma mulher que eu fui buscar ela no HU, para você ter uma ideia. Ela tinha acabado de dar à luz e houve ali uma violência do seu parceiro com ela, e aí foi determinado, até né, determinou pelo juiz que ela fosse para casa só para que. E aí a família não conhecia o bebezinho, né, porque ele entrou na casa só, ele tinha 3 dias. E aí então nós reunimos num local, né, Neutro. neutro, né, mas seguro também, e aí reuniu a família para conhecer o bebê. Né, às vezes precisa fazer alguma coisa, né, Mari, no trabalho, né? A mulher, é importante isso, a lei, ela garante que essa mulher que sofre violência está lá no abrigo, ela trabalha, ela não vai poder ir trabalhar, mas a lei garante que essa mulher se afasta do trabalho sem perder o vínculo empregatício. Então ela não precisa ter medo de perder o Sim. emprego. Não, Olha, gente, isso é importante também, gente. Às Verdade. vezes a gente pode estar, né, se Sim. submetendo à violência com medo de perder o emprego. Não. É. Tem uma lei que protege a mulher contra isso. Isso. E as empresas têm sido muito parceiras, né? Teve até empresa assim, ela chegou e falou: Nossa, eu fiz tudo, fiz os exames, fiz as entrevistas, então eles já iam me chamar para trabalhar. Então nós ligamos para a empresa, não sem expor muito essa mulher, explicamos um pouco a situação, e a empresa falou assim: Vocês acham que 30, 40 dias tá bom? Olha, que Olha, 30, bacana. 40 dias a gente consegue aí fortalecer para que ela saia, né? Tem um lugar seguro para ela ficar. E aí eles esperaram, aí depois desse momento a gente avisou a empresa, e aí quando ela saiu, 2 dias depois ela já começou a trabalhar. E todo acolhimento, ele tem que vir, a mulher tem que fazer um boletim de ocorrência. Sim. Isso é fundamental. E ai, eu queria que vocês falassem, gente, daquele boletim de ocorrência para os, né, pros homens violentos ficarem atentos a isso, porque eu achei muito interessante a hora que fala, né, Uhum. que o homem que ele tem um boletim de ocorrência, por Sim. favor, Pode falar. Não entendi a pergunta, repita, querida. quando o homem tem um boletim de ocorrência contra Contra ele, uma medida violência, isso, protetiva. É o violência,
ele não tá. sai, É um né? BO na Lei um Maria da Penha. É o BO na Exatamente. lei e aí fica ali para ele. É uma ação pública penal incondicionada, então não depende de representação e não, ela fica na conta dele, o nome dele Como é que não. chama? Ação Ação? penal pública incondicionada, ela não depende de Isso. representação. É o que que acontece, né? Quando a gente vai, né, acontece um furto, alguma coisa, a gente faça um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência fica 6 meses para a gente fazer uma representação, né, com o O advogado. furto e o roubo, ele também é Ah, também. incondicionado, Tá. tá? Ah, então eu não São sabia. outras naturezas de delito que você precisa representar, que você precisa levar adiante. Isso. Mas o boletim de ocorrência na Lei 11.340/2006, ele não precisa ser representado. Quando a mulher já faz esse boletim de ocorrência, ele já vai para o Ministério Público, para que o Ministério Público faça a vista, né, aceitando esse inquérito, e ele já vai para o juiz. Então, já se aciona ali um processo judicial. Inclusive tem audiências, né? Porque daí o juiz, e muito importante, porque daí essa mulher ela vai pedir medida protetiva. Não deixa eu esquecer um pouquinho de falar sobre a medida protetiva, né? E o que que acontece? Esse boletim de ocorrência, na lei 11.340/2006, ele não vai sair da conta desse agressor. Então, e isso vai impactar, ele não vai poder assumir um concurso público. Já tem empresas, várias empresas assim que homem violento, né? Eles já já não aceitam. Então, se precisar entrar numa empresa aonde vai solicitar ai, como que é o nome? Antecedentes Criminais. É. Isso. Vai aparecer esse boletim de ocorrência. Mesmo se for daqui 2 anos, Ele 1 não é ano. apagado, né? Ele não é, ele sempre vai estar ali na conta E dele. também constrói um histórico dele, né? Do perfil dele. Mulheres, eu acho que está na hora da gente pedir antecedentes criminais. Não, mas não é verdade? Para e pensa. Começa Não a é? namorar e Ah, é perde. verdade. Oi, tudo bem? Gostaria, Começa a namorar e não perde. ri, não ri, Brisa, não ri, mas vou pedir antecedentes criminais agora, né? Isso. Olha lá, meninas. E a medida, é bom falar Mas de sobre fato, porque é muito comum ter mais de uma medida eles vão, protetiva, né? a Muito gente já, comum. Elas chegam na ah, casa e falam, não, ele já tinha, outras mulheres já tinham feito é, medida protetiva Ô, contra gente, ele. mas Não é aí, incomum, não. mas aí, acontece. poxa vida, mas então se você já sabe que ele já tem 2 medidas Elas ficam protetivas. sabendo depois. Ah, tá, que susto, porque eu falei, gente, não, aí não dá, né? Ah, porque a Aí mãe falou, né? Ai, olha, já aí quando acontece a sabe violência, depois que ela já tá apaixonada. Tem Depois que aí, já aconteceu, elas ficam Aham, sabendo. entendi. olha, aconteceu violência, né? Ah, mas a mãe dele falou que, né, quando aconteceu comigo, ele falou, mas ele já teve 2, 3 aí, que ele já também foi violento. Ele é assim, né? Então, isso também é um machismo estrutural. Ele é assim, Ele é então, assim, e tudo bem. Gente, tudo tem bem. aquele filme, eu não sei se vocês já assistiram. Ai, como é que chama? É, é assim que acaba? Uma coisa assim. É um filme maravilhoso, que o cara, ele é um neurocirurgião lindo de morrer. Aquela história, e é exatamente isso. Fica nervoso, empurra e acerta o queixo. Aí uma hora fica nervoso, dá um empurrão. Depois pede Não, pega. Ai, nossa, meu depois Deus! sem querer, depois eu tava nervoso, aí vai de novo. Que loucura Loucura, isso. é uma loucura. Mas essa medida protetiva, então, ela De urgência, né? de urgência. Essa medida protetiva, ela, né, fortalece muito aí com a Lei Maria da Penha, né, em 2006, e ela vem cada vez mais aí, né, se alterando, modificando para melhorar, né, a lei. Então, a gente ouve muito isso. Nossa, a medida protetiva não serve para nada. Olha lá. Ela tem a medida, ele vai lá e bate nela, né? Encontra com ela no serviço, ele está fazendo isso. Então, para que serve a medida protetiva? Mas aí a gente trabalha muito, né? O que é a medida protetiva? Então, ali o juiz ele vai determinar, né, o que precisa ser feito para proteger essa mulher.
Então, assim, um afastamento do lar. Então, se ela, né, olha, a gente mora numa casa, a casa pode ser até cedida ou a casa dele, mas se o juiz determinou que tem um afastamento do lar, esse agressor tem que sair. Vem um oficial de justiça e fala: olha, você tem tanto tempo. Ah, mas eu não tenho para onde ir. Não, não. Você tem que sair. E se não sair, vai preso, né? Dá ali a metragem, né? 100 metros, 50 metros, 200 metros que ele não pode chegar, não pode ter contato por telefone, com mídias sociais, mandar mensagem, ou pedir para um amigo ou um parente dar um recado para ela, tudo isso está E proibido. quando tem a medida protetiva para denunciar, se acontece, se o cara não respeita, como que funciona Esse é o isso? ponto É importante. esse Você o ponto que a pegou. gente ia chegar. O que precisa ser feito? Então, assim, ele falou lá para uma minha irmã, ele mandou um recado para alguém, para um amigo em comum, Ou ou ele está mesmo me para mandando ela, mensagem, né? Ou para ela mesma. está mandando mensagem, está entrando nas redes sociais, está mandando mensagem, ligou para ela. Então, assim, a gente chama de descumprimento de medida protetiva. Faça um BO de descumprimento de medida protetiva. Cada BO, Cada descumprimento, um novo BO. um novo Porque BO. a juíza que assinou que concedeu, né, essa medida, ela não está sabendo que ele está descumprindo. Então, a hora que se faz um BO, Sim. isso vai anexando vai no ane- processo. E vai servir para essa audiência. Ou até mesmo, olha o que aconteceu. Para evitar um feminicídio, né? Exatamente. Então, assim, mas ele estava incomodando, aí você vai ver, não tem, né, o registro do descumprimento de Nossa. medida. Então, mulheres, isso é fundamental. Tem medida protetiva, houve descumprimento, Precisa ser registrado. faça o Outro registro BO. do outro BO de descumprimento de medida. Vou te dar um exemplo muito claro sobre isso. Uma mulher se separou, né, em Jundiaí. Ela se separaram, tá? Estava recente. E aí ele começou a mandar mensagem, ele começou a ir no prédio onde ela morava, onde eles, né, que ele também morou, tentando ter contato, mas cada contato ela fazia um descumprimento de medida. Até que chegou no 8º. E isso foi pro processo dela. No Dia dos Pais, né? Então, assim, tem uma emoção, porque foi a primeira vez que ele estava longe dos filhos, né? Então, ele tentou, né, entrar novamente nessa casa, né, no apartamento dela, e aí ela chamou a guarda municipal, e aí falou, olha, ele está tentando, ele disse que ele tem o direito de ver os filhos, né? E importante depois a gente também fazer um adentro sobre isso. E aí como é que ele tá? Ele tá assim, sim. Aí pegaram ele. Aí levaram ele para audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz falou assim: nossa, mas o senhor não respeita. Ah, não, seu juiz, olha, foi no calor do momento, foi a primeira vez no Dia dos Pais que eu fiquei sem ver meus filhos, que eu ia ver assim, meus filhos. Mas daí o juiz olhou e falou assim: Tinha mas 8. tem 8. Aí o que aconteceu? Foi preso. E agora aumentou, né, os anos. Então, a cada vez era 6 meses, agora são 2 anos, 4 anos. Então, tá preso. Agora, talvez, né, a gente não sabemos, se ela não tivesse registrado, Não. talvez o juiz falasse, não, no calor do momento, foi uma Tadinho, coisa. quis ver os filhos. Então, por isso E que é aí, muito... mais pra frente, ele podia matá-la. Exatamente. Então, o quanto que é importante isso, né? E tem uma questão, todo mundo, mas ele é muito violento, ele já falou que se eu fazer alguma coisa contra ele vai me matar, né? E aí a gente percebe muito isso, 70% dos homens, quando recebem a medida protetiva, eles não querem nem... Encolhe, né? Nossa, encolhe não, sabe? E às vezes quando faz o descumprimento e aí vão presos, quando sai, nossa, não quero não quero mais contato. Então, assim, a gente precisa denunciar. Eu sei que é muito difícil. Quer dizer, tem mais sucesso do que insucesso, isso que é importante, Isso que é né? importante, né? Isso que é importante, a gente proteger. E é importante também porque a gente vai denunciando, né? Por isso que é importante fazer o boletim de ocorrência. Hoje a gente tem a subnotificação. Em 2023 saiu o mapa da violência e o que apareceu muito foi uma subnotificação. Existe a violência, mas ela não é comunicada. E esse ano saiu, né, aí o mapa da violência.
várias violências diminuíram, mas o que aumentou foi a violência contra a mulher. Isso foi um Olha, secretário gente, nacional que falou numa palestra que nós fomos. triste É muito demais. triste, né? Triste Então a demais. gente precisa. Agora, uma coisa, gente, que eu queria conversar com vocês, porque isso eu acho que é muito, né, debatido, porque tem aquela coisa, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente não pode se meter. Não dá, gente, né? Sim. Como que as pessoas que passam por uma situação como essa têm que reagir? Sim. Ah. Existe o 180, que é a denúncia da violência contra a mulher. Pode denunciar, não precisa se identificar, né? Porque a gente sabe que é muito difícil isso. 180? 180. Aí você pode fazer denúncia. Essa denúncia, eles não vão pegar seus dados, não vai pedir seu nome, que eles vão pedir o endereço e o local onde está acontecendo a violência. E esse vai para DDM. E aí o pessoal lá, né, os Investiga a investigadores, denúncia. eles vão fazer esse contato com essa mulher para saber se isso está acontecendo ou não. Então é importante denunciar. Nós falamos da guarda, né, para denunciar nas guardas, mas a gente também pode as mulheres também podem ir na UBS, elas podem ir nos CRAS, no CREAS, elas podem ir no centro esportivo e fazer essa denúncia, que elas vão ter o direcionamento. A Então UBS quer é dizer, muito você tem uma rede de apoio grande para isso. Já teve em escola também, a escola, mãe, né, a mãe foi na conversou com a escola, diretora. mas na UBS, olha que interessante, a gente já teve muitos casos que esse homem, esse agressor, ele coloca essa mulher em cárcere privado, ela só pode sair, a gente já teve vários casos. Cárcere privado É, mesmo, não sai de casa não para sai, nada. só sai Só na com ele, presença só dele. na presença dele. A gente já teve um caso que ela saía só na presença dele, ou na presença da mãe dele, ou na presença do irmão. Mas geralmente é na presença desse agressor. Então, que ela vai poder sair. E aí teve muitas que utilizaram olha, eu tenho uma consulta com o ginecologista lá na UBS, e aí ele vai, daí então ele não vai entrar, vai ficar lá na sala, e aí ela relata ali que ela está sofrendo violência. Eles acionam a guarda, elas saem para um outro local que ele não vai ver, a guarda vem e leva para a delegacia e aí vem para casa só. Já aconteceu vários que Olha, acontece isso. e aí livra. E aí daí vai ser feito esse trabalho, Porque eu né? acho que também deve ser muito difícil quando você tem filho, né, gente? Uhum. Que você Ah, pensa, como que você vai pensa. fazer com o filho? É. Tem esse suporte também lá. Sim, a mulher ela pode ir com seus filhos, com seus dependentes, né? Mas principalmente com os filhos, sim. Essa criança ela não vai para a escola. A gente no começo até pensou assim em 2019, será que não era legal se essa criança continuar estudando, tudo? Mas daí, assim, a gente recebeu uma vez aí a gente pensou, não, acho que é melhor não. E a gente leu muito as diretrizes nacionais de acolhimento, né, que não recomenda. Aí a diretora assim, olha, Silene, o pai aí de fulano, de ciclano, porque a gente avisa essa escola, né? E se vai Por ficar que que a criança não tá Entendi. frequentando, né? frequentando, Tá tendo manda a frequência. declaração. E se vai ficar um bom tempo, aí a gente vai na escola, pega o material escolar e para ela ter o mínimo, ter aí um suporte, né? Para não ter muita perda aí no seu desenvolvimento escolar. Ela falou assim, olha, o pai de fulano e de ciclano tá atrás do poste, ficou lá 4 horas, esperando, achando eles que eles estavam aqui, né? Então, ele pode seguir Nossa. essa criança, né? Pode achar o local, então tem tudo isso. Mas a gente faz, sim, um trabalho também aí com as crianças, né? A gente tem um parque, né, na casa. Porque eu gente tem uma imagino a cabecinha brincadeira. delas. Por mais que é o que elas estão aprendendo, é o que elas acham que é certo, e vai sentir a falta do pai. Isso, é o pai, né, pai. é o pai dessas crianças, né? Meu Deus, gente do céu. Agora me falem uma coisa, eu gostaria que cada uma de vocês, né, deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo, como se portar mediante isso, né? Como a pessoa que ela tá sentindo que tem uma amiga, um parente ou até uma conhecida na rua, gente, na rua, quando a gente vê, o que é melhor fazer? Porque, por exemplo, eu não imagino eu indo para casa pegar o telefone para ligar. Eu não ia dar tempo de eu fazer isso.
Tá. Abordar o agressor nunca é o mais adequado. Não, de Eu forma recentemente eu viajei e acho que eu nem comentei com você. Eu fui para outro país e nos banheiros femininos estava escrito lá os passos. Não abordar o agressor, é. primeiro observar, tomar cuidado com o que você vai fazer, porque também num momento assim você pode se arriscar, né? Sim, sim, não, Se é muito. arriscar. Essa pessoa ter aí, né, esse sentimento, a empatia, né, com a situação dessa mulher que ela está vivenciando, que não é fácil, saber que essa mulher tem o seu tempo, não julgar, não demonstrar julgamento, porque a gente percebe muito isso, né, que as mulheres são muito julgadas pela sua rede, e aí a Por que que partir... não larga? Por que que É, não E mostrar que ela larga? não tá sozinha, né? Porque é justamente o que ele faz, como ele isola, é mostrar que ela não tá sozinha. exato, Tentar encorajar, é, né, para ela é, conseguir é, enfrentar é e isso. romper o ciclo. Uma vez a gente foi fazer uma roda de conversa num, no equipamento de saúde, né? Com os enfermeiros, técnicos, assistentes sociais, psicólogos, todo mundo. E tinha aí quase 50 pessoas. E aí a gente falou sobre os tipos de violência, falamos sobre o ciclo da violência. E aí depois, uma semana depois, a gente recebeu a ligação, né, da assistente social desse serviço, falando assim, olha, depois que vocês saíram, né, que vocês vieram aqui, uns dias depois a fulana de tal veio aqui conversar com a gente, porque ela, no que vocês falaram, ela sentiu que a irmã estava sofrendo violência. Meu Deus. Aí ela reuniu com a mãe, com as outras irmãs, com as tias, com as mulheres, né, da família, conversaram, ela explicou e aí foram acolher, né, a palavra é essa, foram acolher essa irmã para ver se realmente era aquilo que estava acontecendo. E aí era. Daí ela falou, eu não sabia como abordar isso com Faz uma vocês. intervenção mesmo, né? Fez uma intervenção. E aí, assim, daí falou, olha, e agora elas fortaleceram, ela se separou, ela já fazia anos que estava sofrendo essa violência. E aí depois a gente foi num outro equipamento de saúde que essa pessoa que estava nesse outro estava lá. E aí ela nos abordou e falou assim, olha, vocês lembram de mim? E aí a gente ficou assim, não, né? Ai, desculpa, mas não. Ah, eu estava lá na palestra que vocês foram em tal serviço, e aí a minha irmã, aí a gente já, tá. Aí ela contou e ficou agradecida. Ela falou, nós, na nossa família, a gente nunca ia perceber que ela estava sofrendo violência se a gente não tivesse esse conhecimento do ciclo da violência. Então, acho que isso é importante, né? Os serviços, abordar o ciclo da violência e assim, e aonde essa mulher pode ajudar, pedir ajuda, e as pessoas que estão em volta, como elas podem ajudar essa mulher. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo, essa oportunidade que a Rádio Pôr do Sol dá para o Força Jovem em trazer todo esse, né, esse conteúdo é extremamente importante, porque eu tenho certeza que muita gente se colocou no Uhum. lugar e pensou, às vezes, em alguém que esteja sofrendo isso e não sabe como fazer, como que eu vou fazer. Então, vocês já sabem. Sim. E por isso que nós agradecemos essa oportunidade de falar, a gente sempre fala isso, vamos falar sobre violência, né? Porque essa é uma forma de enfrentar essa violência, da gente fortalecer as mulheres que sofrem violência, para que todo mundo tenha o direito de viver sem violência. Viver sem violência, né? E a violência, ela pode ser na criança, ela pode ser na mãe, ela pode até ser na sua mãe, é tanta Sim, coisa hoje que a gente está vendo. sim, sim. E a violência, ela é perversa. Muito. Ela não só atinge essa mulher, ela não atinge só esses seus filhos, a gente fala muito isso, né, Mari? A mulher, o pessoal tem muita teoria que fala que essa criança, esse adolescente, esse filho, eles são testemunha de violência, eles não são testemunha, eles sofrem violência também, né? Eles são vítimas dessa violência, né? Então, assim, vamos falar sobre, né? Porque essa perversidade, ali na mulher, nos filhos, ela vai aumentando. Na rede de apoio, na rede familiar e na sociedade como um todo, né? Então, a gente não vamos nos iludir que essa violência que acontece com a Maria do meu lado, né? Ou com a Francisca do outro lado, não vai me atingir. Vai sim. Ela vai atingir toda essa sociedade.
Porque a gente fica doente junto, né? A Exatamente. gente fica doente junto. Porque a hora que a partir do momento que eu afeto, né, com o meu livre-arbítrio, eu afeto o outro, é um efeito De cadeia, cascata, né? né? Teve num bairro, eu não vou dizer o nome, né, para não expor a questão, que houve um feminicídio há um tempo atrás. E aí um dia depois, assim, de um tempo depois eu fui na UBS para a gente, porque a gente, depois que a mulher sai da Casa Sol, a gente faz um trabalho de acompanhamento dessa mulher. Para Então a ver, gente fica um tempo acompanhando, né, fortalecendo essa mulher. Se ela fica em Jundiaí, então a gente faz visita, atendimentos, fazemos os encaminhamentos necessários, né, Uhum. Mari? Se ela vai para uma outra cidade ou para um outro estado, nós ligamos para essa rede dessa cidade, principalmente a rede de assistência social e saúde, para que eles comecem a acompanhar essa mulher. E também a gente faz um acompanhamento online aí por um período, para saber se está tudo bem, se ela precisa de ajuda, se ela precisa de alguma orientação. E a gente também depois assim, agora é sua. Não, a gente tem o contato dessa mulher, ela vai ter o nosso contato, a gente ela tem vai ter o suporte ainda, né? se ela precisar de uma dúvida, uma orientação, ela vai nos ligar. A gente, quando tem essas campanhas, a gente manda também os encartes para elas, né? A gente já teve até esse tempo atrás uma que tava na Escócia. Olha, agora eu estou na Escócia, eu estou trabalhando, eu estou feliz, Olha que bem. eu estou assim. Outra que estava, mas aí ela precisou de uma ajuda, depois ela foi para a Inglaterra e ela precisou de uma ajuda, elas nos contatou, olha, o que eu posso fazer nisso? Vocês podem me ajudar nisso? E a gente tem uma que está em Santa Catarina. Cria um vínculo, né? Isso sim, um vínculo. E essa mulher, ela está em Santa Catarina também. Ela sempre, quando ela precisa de alguma orientação, de uma ajuda, ela nos contata e fala, olha, o que vocês podem me ajudar e me orientar aqui nesse momento. Nossa, Então, a gente também faz esse trabalho. que sensacional. Meninas, olha, eu só tenho que agradecer essa oportunidade que vocês deram, né? Em nome do Força Jovem, em nome da Rádio Pôr do Sol, porque eu acho que isso é utilidade pública, né? Isso é utilidade pública, né? A gente aprender, a gente poder entender um monte de coisa que às vezes não faz parte do nosso mundo, mas faz parte do mundo do outro, Exato. né? Então eu agradeço muito a oportunidade. Vamos ter outras, né? Sim, Quem obrigada pelo sabe, convite. né? Vocês queriam deixar algum recado, alguma coisa? Eu gosto muito da frase que a Silene fala, né? Que é muito difícil enfrentar a a violência, violência. mas é possível. Isso. Eu gosto muito dessa frase. Isso. E eu vou deixar o meu agradecimento, né, a vocês aqui, né, do Pôr do Sol e também da Força Jovem. Muito obrigada por esse convite. Isso para mim, assim, eu estou muito feliz e grata, né, minha gratidão. Acreditamos, eu e a Mari, nesses espaços, né, como enfrentamento, e dizer assim, a gente sabe que as mulheres falam, né, mas eu vou falar, vou falar isso, você não está sozinha. Estamos juntas. Estamos juntas. Que bênção. Gente, nosso programa chegou ao fim, né? Nós agradecemos imensamente a essas duas moças maravilhosas que nos ensinaram tanto hoje, né? Agradeço meu querido Brisa, que está ali, ó, só no comando, que se ele não tivesse, não teríamos este programa, né? Ao Dircélio, ao Cal, a toda a equipe aqui que sempre dá esse suporte para nós. Um beijo enorme para você e até semana que vem com Fala Sério com a Adriana Pupumaia.